Bom dia a todas e todos. As nossas boas-vindas a mais esta reunião do nosso ciclo de estudos. Hoje, uma reunião com uma feição especial, já que na terça-feira, dia 5, transcorre a passagem, o aniversário do dia em que, em 1950, portanto, há 73 anos atrás, Sri Aurobindo deixou o corpo físico. Então, a opção foi por fazer da nossa reunião de hoje uma reunião dedicada a abordar alguns aspectos da, da visão da mensagem de Sri Aurobindo, um aspecto, de certa forma, lateral, mas complementar aos que vêm sendo abordados no nosso ciclo de estudos. Eu vou, então, já começar a compartilhar e aí vamos fundamentando o trabalho que será apresentado hoje. Então, nosso trabalho quer ser um pequeno tributo a Sri Aurobindo por tudo aquilo que dele recebemos. Eu queria, acho que é interessante destacar esta foto. Trata-se de uma foto do dia em que Sri Aurobindo, nas horas seguintes à sua passagem. É uma foto muito especial, ela não foi, até onde vai o meu conhecimento, ela não tem uma divulgação mais disseminada como outras fotos deste dia, inclusive. Ela nos foi dada como um presente muito especial por Gita Lal, do Sri Aurobindo Ashram. O fotógrafo era uma pessoa do círculo de amizades dela. Então ficou como um registro, um tributo muito especial. Eu escolhi, como disse, abordar hoje esta reunião comemorativa no sentido de relembrar determinados aspectos significativos de uma obra, de uma personalidade, abordando um aspecto que me é bastante caro. Então, tem um elemento mais pessoal, mas eu espero que seja interessante e proveitoso para todos, que é a questão da música. Então, a música, tal como na visão de Sri Aurobindo, ou em algumas percepções que ele nos traz, ela é vista como um aspecto na manifestação universal. Mas isso nós vamos adentrar à medida que vamos avançando. Vamos começar retomando uma percepção que nos foi trazida, abordada na nossa reunião de 3 semanas atrás, onde abordamos a visão política e social de Sri Aurobindo através de aforismos, quando então tivemos essa percepção que é uma citação deste escritor italiano: a música é a verdadeira história viva da humanidade. Esta citação nos é trazida por Jordi Savall, um musicista, maestro catalão, e que vem desenvolvendo nas últimas décadas projetos
de como que recuperação da história da música, mas da história viva da humanidade através da música, a partir deste entendimento que ele sempre utiliza como fundamento para as abordagens que fez. Então, a abordagem que foi citada e que, de alguma maneira, vai ser retomada hoje, é a que ele realizou um projeto chamado Jerusalém, em que ele focaliza a convergência em Jerusalém de três tradições religiosas, históricas e também musicais. As tradições do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, como as três tradições convergem e dialogam, no caso do enfoque dele, na música e na história nesta cidade. Acrescentando e aprofundando, estendendo essa percepção, eu encontrei esta citação de Claude Lévi-Strauss, feita por Cornel West, numa conversação fascinante, preciosa, que está disponível no YouTube, entre Cornel West e Gabor Maté. Então, eles estão refletindo sobre os desdobramentos do conflito que se desenrola no momento no Oriente Médio, na Palestina, na faixa de Gaza. Então, num dado momento, Cornel West faz essa citação. Claude Lévi-Strauss, o antropólogo francês, então, em algum momento, em algum ponto da sua obra, ele menciona essa percepção de que a invenção da melodia é o mistério supremo da ciência humana. Então, no seu estudo antropológico do desenvolvimento do ser humano enquanto espécie, enquanto coletividade, ele depara com o que ele considera um mistério. Porque, a partir de um determinado momento, o ser humano se coloca a cantar. Então, na percepção dele, eu não fui em busca do contexto em que ele menciona isso, eu me mantive na citação apenas, mas caso alguém queira, se interesse, pode aprofundar isso. Então, na percepção dele, o momento em que o ser humano começa a cantar, a entoar cantos, melodias, é um mistério, porque não é necessariamente a expressão de uma necessidade utilitária. Muito provavelmente, a linguagem, enquanto comunicação, veículo de comunicação e interação com os outros, ela já havia sido desenvolvida antes. A linguagem falada, pelo menos, e surge, então, num dado momento, o canto, a melodia. Tampouco a explicação para isso vai estar numa possível imitação da natureza. Então, o ser humano observando, por exemplo, os pássaros, ele poderia se ver motivado a também ele entoar um canto. Não se sabe exatamente, mas muito provavelmente não foi essa a motivação. Se nós vemos, por exemplo, as transcrições, experimentos feitos pelo compositor francês Olivier Messiaen, em que ele faz como que transcrições quase que literais, ele registrou o canto de pássaros em várias partes, em vários continentes, e depois ele fez transcrições musicais, instrumentais deste canto. Ouvindo o resultado dessas transcrições, não é difícil supor que não foi o canto dos pássaros, enfim, que teria motivado o canto humano. São linhas diferentes, não é a mesma coisa que emerge no canto humano. Então, ele considera que este é um mistério que a época dele, provavelmente ainda hoje, permanece. É algo que é tão comum, é tão presente na nossa vida individual, na nossa vida coletiva, cultural, a música, que já a damos como um fato do nosso cotidiano, da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas
Talvez tenha já ocorrido a alguns de vocês. Eu me lembro de experiências quando criança. Eu sempre tive um fascínio particular pela música, mas eu me lembro de alguns momentos a experiência de um estranhamento. Mas por que isso? Por que essas palavras são entoadas desta forma e não simplesmente faladas? Então aquilo já surgia como algo que aponta para alguma razão de ser que não é a razão utilitária da mera comunicação de necessidades e propósitos mais imediatos. Talvez hoje, décadas depois, possivelmente, que foi feita a formulação dessa frase, está havendo um aprofundamento da pesquisa científica em todos os campos, inclusive no campo da física, da química, que vai estudar, então, a composição da matéria, das moléculas, dos átomos, e chegou-se à percepção de que a matéria, na verdade, é energia, energia condensada, e a energia como que congelada em determinados circuitos. Então, chega-se à percepção de que a matéria é basicamente um fenômeno vibratório. São processos e fenômenos vibratórios. Isso aí nos permite a ilação, a fantasia de fazer uma associação com aquela menção que está na raiz de algumas teogonias ou cosmogonias, aquela percepção de que no começo está o verbo, no começo está a palavra. Então, a palavra entoada, a palavra soando, o som da palavra criando. Então, pode ser que aponte nesta mesma direção. Mas me pareceu que seria válido tomar isso como um ponto de partida hoje, porque Chirorubim nos oferece também ele percepções no sentido de que exista possivelmente no próprio fundamento da realidade alguma coisa que possivelmente é o que está na própria razão de ser da expressão humana da música. Então nós vamos ouvir alguma coisa nesse sentido, Chirorubim. Começamos por um aforismo. O amor é a tônica, a alegria é a música, o poder é a energia, o conhecimento, o executor, o infinito todo é o compositor e a audiência. Conhecemos somente as discórdias preliminares que são tão ferozes quanto a harmonia deve ser grande, mas certamente chegaremos à fuga das beatitudes divinas. Então, aqui é uma percepção toda ela perpassada ou baseada nessa percepção da linguagem musical. Então, se poderia pensar, Chirorubim, aqui, basicamente, ele toma referências da música ocidental, talvez pela formação intelectual dele na Europa até o começo da idade adulta. Então, ele tem familiaridade com a música ocidental. O único músico que ele menciona nominalmente é Beethoven, então ele tem esse conhecimento, e é o que ele utiliza aqui. Então, ele vai nos dizer que o amor é a tônica. Então, para quem tem algum conhecimento da linguagem, do vocabulário musical, existem aquelas relações harmônicas entre a tônica e a dominante. Então, ele é a tônica, ele dá o tom. O amor é como que perpassa, é a tonalidade básica da própria realidade. A alegria é a própria música, aquilo que soa. O poder é a energia, a força que dá sustentação, que possibilita a manifestação. O conhecimento é o executor. Então, toda peça musical tem que ter alguém que a execute. E para executá-la, ele tem que ter um conhecimento da própria estrutura da peça que ele vai executar, dos instrumentos que ele vai utilizar. Então, quem executa, quem como que manifesta
esta possibilidade trazida pelo amor como a substância e a alegria como aquilo que emerge na superfície, é o conhecimento. E o todo infinito, aquilo que é a origem, que é a base de sustentação e que é a meta de toda manifestação, ele é, ao mesmo tempo, o compositor e é a audiência. Então, ele compõe, mas ele também frui, ele também desfruta da execução dessa peça musical. Ele a compõe, ao mesmo tempo, ele a testemunha e extrai desta música o deleite que ela traz. Conhecemos somente as discórdias preliminares que são tão ferozes quanto a harmonia deve ser grande. Então, tudo que nós conhecemos hoje das possibilidades das interações, das inter-relações humanas, individuais e coletivas é ainda muito marcado pela discórdia, pelo desentendimento, pela desarmonia. E a discórdia, quando ela é feroz, como vemos agora, com conflitos que estão em andamento em diferentes partes do mundo, expressões brutais, cruéis de opressão. Então, se entende quando ele fala das discórdias ferozes. Mas a ferocidade dessas discórdias é também um sinal de que aquilo que está para ser como que criado, alcançado, a harmonia que deve resultar. Então, discórdia é aquilo que é dissonante, divergente, discordante, em relação a uma harmonia que deve ser um dia manifestada. E a ferocidade da discórdia é só um sinal da grandeza dessa harmonia que um dia se manifestará. Mas certamente chegaremos à fuga das beatitudes divinas. Então, aqui é uma referência explícita a uma forma musical do barroco e da qual Johann Sebastian Bach foi o expoente máximo, o criador máximo da fuga, da, da forma musical que usa diferentes vozes e que vão se dobrando e temas que vão num crescendo. Um dia talvez possamos, com a ajuda de alguns musicistas mais especialistas que nós temos entre nós, focalizar, exemplificar o que seria esta fuga. Então, as beatitudes divinas que estão ainda por se manifestar, elas se estruturam desta forma muito ordenada e, ao mesmo tempo, muito livre, muito criativa, e a fuga possibilita. Então, este é um exemplo de muitos outros. A vida divina é repleta de exemplos em que Sri Aurobindo recorre à linguagem musical. A minha suposição é de que isso não seja apenas o uso de uma metáfora, mas ele, quando recorre a essas imagens da música, ele está, sim, dando expressão a uma percepção de que isto que entendemos como música, harmonia, isto é algo que está na própria constituição da realidade. Talvez seja uma expressão mais direta disso, esta passagem deste poema que nós vamos ouvir. Um súbito silêncio e um som súbito. O som acima e noutro mundo. O silêncio aqui e dos dois um pensar. Talvez o coração de Deus cante para sempre, e mundos emerjam pulsando de cada nome. Talvez sua alma se sente para sempre calma e imóvel, e arrebatada ouça a música, ele mesmo adorando, por ele mesmo adorado. Então, essas imagens maravilhosas, o diálogo entre o silêncio
súbito e o som súbito que emerge, o som no outro mundo. Então, a criação que emerge de um outro plano, de uma outra dimensão, o silêncio aqui do encontro dos dois, um pensar, o germe, a possibilidade de uma criação, de uma manifestação. E essa imagem agora suprema, talvez o coração de Deus cante para sempre e mundos emerjam pulsando de cada nota. Talvez o coração de Deus cante para sempre e mundos emerjam pulsando de cada nota. Talvez sua alma se sente para sempre calma e imóvel e arrebatada ouça a música, ele mesmo adorando, por ele mesmo adorado. Então ele entoa este canto que brota essa imagem maravilhosa do coração de Deus. Então de lá, do âmago do Criador emerge o canto e de cada nota derramam-se mundos e a alma de Deus assentada ouve a música que ele próprio entoa. Lembramos aquela imagem do aforismo em que ele diz que o Deus, o divino, é o compositor e é a audiência. Então ele cria e ele é aquele que frui dessa criação. Ele mesmo adorando, por ele mesmo adorado. Assim eram o cantor e o ouvinte um só, eternamente. O hino flutua e avança para sempre por sobre os mares do espaço e do tempo e presta adoração à alva beatitude da qual nasceu. O deleite inefável, silente se reclina e abraça as criaturas de seu místico grito para sempre e para sempre, sem fim. Aqui emerge uma outra percepção que pode-se dizer, quase que onipresente na visão de Sri Aurobindo, que é a do diálogo entre a dimensão do alto, entre o divino e a criação, entre o Criador, a Criadora e a criação, a criatura. Então, este diálogo, essa interação permanente. Então, aqui é o próprio deleite que criou, a partir do deleite da alegria, para a alegria, ele cria e ele próprio se reclina e abraça as criaturas que surgiram, que foram criadas pelo seu canto, pelo seu místico grito. Então, este constante criar e como que abraçar e trazer para si, chamar para si a sua criação, para sempre, sem fim. Algumas expressões da música humana como uma resposta, por assim dizer. Aqui uma expressão de alegria, de contentamento sereno.
aqui a conhecida melodia do coral Jesus, a Alegria dos Homens, de Bach, na interpretação do violeiro Neymar Dias. Então, nós teremos alguns exemplos da gama infinita de nuances de emoção, de sentimento, de sensibilidade que esta resposta humana à música que se derramou do coração de Deus, isso agora que brota do coração da criação, da criatura, do ser humano, ela o faz de formas infinitamente diversificadas. Nós teremos apenas alguns poucos exemplos disso. Tomamos algumas melodias que são mais próximas, mais conhecidas, pelo menos as duas primeiras. Então, aqui, como disse, esse contentamento sereno, essa afirmação de que o coração tem esse reconhecimento, esse contentamento, esse júbilo sereno de reconhecer nele a presença do divino na forma do seu avatar, Jesus. Temos agora uma outra expressão de uma outra nuance de percepção, de sentimento humano, aqui mais no sentido da expressão da nostalgia, da tristeza mesmo, embora de uma forma muito, muito delicada. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar. Quando riscam na viola, dá vontade de chorar. Não tem um que cante alegre, todos vivem padecendo, cantando pra se aliviar. Vou parar com a minha viola, já não posso mais cantar, pois o jeca quando canta tem vontade de chorar. E o choro que vai caindo, devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. E o choro que vai caindo, devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. Aqui, esta canção tão conhecida do nosso cancioneiro sertanejo, A Tristeza do Jeca, nesta interpretação sensível, delicada, do violeiro, cantor e compositor paulista Paçoca. Então, ele dá uma expressão muito sensível desta nostalgia, dessa tristeza suave que perpassa este canto. Mas a música pode ir além, pode ir mais fundo,
Na conversa entre Cornel West e Gabor Maté, eles falavam justamente da guerra, do conflito, do sofrimento que isso traz, quando surgiu essa questão da música. E aí eles falam da música como a possibilidade de expressão dessa experiência humana mais profunda. Então, inicialmente, vertendo para esta visão da expressão, inclusive da dor, do sofrimento, quando o Gabor Maté lembra uma hipótese, pode ser que a música tenha emergido num acalanto de uma mãe para a sua criança, seu bebê. Então, ela pode ter surgido, ele como que intui que ela pode ter, sim, vindo de uma dimensão mais profunda da alegria, do deleite, do contentamento, mas ela é também veículo capaz de expressar as experiências abissais de dor e sofrimento humano. É o que será a nossa próxima expressão musical, uma passagem daquele canto que ouvimos na reunião anterior, o Rabino que entoa o canto fúnebre do judaísmo, como uma forma de evocar o martírio, o sofrimento dos campos de concentração. Sugiro acompanharmos a linha melódica, a maneira como o canto se modula, se desenvolve. Não deixa de ser uma realização prodigiosa o quanto este canto que expressa de forma tão pungente uma experiência, não só de um indivíduo, mas de um povo, isso emerge e se formule enquanto canto, enquanto música, com essas modulações, com esta linha melódica. Então, linha melódica é o que eu vou pedir a vocês que acompanhem até com mais atenção na próxima música. Então, se
A música pode dar expressão à alegria, ao contentamento, à nostalgia, à tristeza, ou à dor, aos sofrimentos profundos. Ela pode dar também expressão à aspiração, aspiração que brota também do coração humano e se expressa como canto, como melodia. Então, nós vamos ouvir o que é uma passagem, o movimento lento do concerto triplo para violino, violoncelo, piano e orquestra de Beethoven. Como já mencionamos, os movimentos lentos de Beethoven costumam ter uma natureza, uma característica como se fossem orações. Ele que não era um religioso no sentido convencional, mas que era certamente um coração místico, que via na natureza uma expressão da divindade. E este canto, como talvez nenhum outro, expressa o quanto deste coração emerge este canto, este cântico, este hino, esta oração. Mas antes, uma outra expressão, uma outra percepção poética de Ciro Aurobindo, uma voz se ergueu que era tão doce e terrível que fez estremecer o coração com amor e dor, como se o inferno inteiro se afinasse ao céu inteiro numa única nota inextricável. Nascida de profundezas abissais para nas alturas mais altas flutuar, ela carregava toda a dor que as almas das criaturas compartilham, contudo, apontava para todo o êxtase que os deuses podem suportar. Ó Sol de Deus, que vens para dentro de minha noite mais negra, para sondar e conhecer seus abismos e para eles trazer a luz imortal. Então ele manifesta, expressa uma percepção de uma dimensão, de uma profundeza que mal podemos supor, onde ele percebe que do mais fundo, do abismo da natureza, emerge um chamado, um canto, um grito, um soluço, mas que tem em si, ao mesmo tempo, a expressão dessa dor profunda, deste sofrimento profundo e, ao mesmo tempo, do deleite mais profundo, mais amplo que se possa conceber, que é o deleite do próprio ser divino que está como que imanente, adormecido nas próprias profundezas, no âmago da criação, e de lá isso emerge, as duas coisas unidas, toda a carência da criação e, ao mesmo tempo, a plenitude que ela pressente, que ela adivinha e que ela pede, e é a plenitude do êxtase, a plenitude da beatitude que está no alto. E, de novo, esta expressão desta percepção onipresente em Ciro Aurobindo, que é o diálogo, o reclinar-se, o voltar-se da dimensão do alto para a dimensão da criação. Nessa última passagem, ó Sol de Deus, que vens para dentro de minha noite mais negra, para sondar e conhecer seus abismos, e para eles trazer a luz imortal. Então, isso se debruça, isso quer, isso chama, isso derrama sobre o abismo as condições para que o que aí está, mergulhado, aprisionado, possa emergir e se libertar. A música de Beethoven não nasce, talvez, dessa profundidade, mas ela expressa, ao mesmo tempo, este anseio, esta aspiração e emerge como este fundo de
do sofrimento, da separação e, ao mesmo tempo, este chamado, este anseio pela união, pela reunificação. A música pode expressar alegria, pode expressar nostalgia, pode expressar a dor profunda, pode expressar a aspiração na forma de preces sem palavras, mas pode expressar também a gratidão, o reconhecimento,
estas duas qualidades tão mais raras, gratidão, reconhecimento e humildade, o reconhecimento humilde é o que o próximo canto que vamos ouvir manifesta. Nós vamos ouvir, ao final, novamente este canto, mas tanto aqui como lá, eu optei por não trazer o texto cantado, para que nada, nem mesmo o significado das palavras, interfira na percepção da linha, do movimento musical, deste grande arco que se ergue e depois gradualmente vai suavemente declinando como o sol no poente e termina como o toque reverente do devoto que toca o solo sagrado com sua cabeça. Então, esta é a grande curva deste canto. Vamos retomá-lo mais ao final.
A expectativa é de que a presença de Chirurubim, que esteve permeando mais ao fundo a nossa apresentação até agora, tenha sido percebida, mas agora é hora de trazê-la mais à frente. Algumas percepções de Chirurbindo que assinalam aspectos centrais do trabalho que ele desenvolveu, mas todas elas a partir da visão do filtro da poesia, da música em palavras, que é a poesia. Então, um poema que fala dessas duas referências centrais da experiência de vida, vida e morte. Vida, morte, morte, vida. As palavras que por eras regeram nosso pensamento e consciência, e firmemente pareceram dois opostos. Mas agora, páginas longamente ocultas estão descerradas, liberando verdades não sonhadas. A vida somente é, ou a morte é vida disfarçada. A vida, uma breve morte, até que pela vida sejamos surpreendidos. Vida, morte, morte, vida, as palavras que por eras regeram nosso pensamento e consciência e firmemente pareceram dois opostos. Estes parecem ser os opostos por excelência, os dois extremos da experiência de estar vivo e, na consciência humana, de saber que, inevitavelmente, a morte virá. Então, a morte como a própria negação da vida. Até aqui, esta dualidade vida-morte, morte-vida, regeu nosso pensamento e consciência. Mas agora páginas longamente ocultas estão descerradas. Ele parece aqui mencionar o fato de que chegou para a consciência humana o estágio em que ela pode ter conhecimento mais profundo do que está por detrás destes dois opostos, vida e morte. Então, estas páginas aqui agora se descerram, este conhecimento que agora é liberado para a consciência humana, ele libera, ele traz, mostra verdades que até então não eram sequer sonhadas. E a percepção, a verdade que essa nova consciência traz é de que não existe a morte. Existe apenas a vida. E aquilo que chamamos morte, este fenômeno subordinado à vida, que em A Vida Divina, Shri Aurobindo vai analisar, vai aprofundar a percepção como sendo um processo subordinado à vida, necessário à vida como forma de renovação, no estágio em que a matéria ainda não tem a possibilidade de uma auto-renovação constante. Então, a morte é um processo da vida, é a vida disfarçada. A vida, uma breve morte. Aquilo que achamos que é vida é um mergulho num estado de semiconsciência que, para quem está esperto e vê, é uma morte, é uma breve morte, é um adormecimento que pode equivaler à morte. Até que pela vida sejamos surpreendidos. Até que, possivelmente, através da morte, possamos ser surpreendidos pelo descerrar de uma realidade, de uma vida maior que está para além de vida e morte como nós as conhecemos. Esta é uma outra fotografia, uma outra imagem
do corpo de Sherorubindo, nas horas e dias subsequentes ao momento em que ele deixou o corpo físico. E eu me lembro do impacto que foi para mim quando vi esta foto pela primeira vez. Foi assim, a percepção, a evidência de que ali não estava alguém que como que foi vencido pela morte. Aqui se está na presença de alguém que como que na morte, adentrando a morte, como que venceu a morte. Essa imensidão de paz concentrada que está neste semblante, neste corpo, é sinal de uma soberania sobre a vida e sobre a própria morte. Ele adentrou a morte por escolha própria. Para mim foi o que essa imagem transmitiu desde o primeiro momento e transmite sempre. Alguém que conhece esse mistério que está para além de vida e morte, tal como nós conhecemos. Algumas percepções que abordam um aspecto central da visão de Sri Aurobindo, que é a percepção da unidade. Este é como que o tema central da visão que ele nos oferece. Então, um pequeno poema chamado Deus, tu que permeias todos os mundos abaixo, contudo, te assentas acima, mestre de todos os que labutam e regem e sabem, servo do amor. Tu que permeias todos os mundos abaixo, contudo te assentas acima. Então, o reconhecimento da imensa hierarquia dos mundos que constitui a manifestação física e espiritual, cósmica e espiritual, mas que este ser, esta presença, essa consciência permeia todas elas. Permeia os mundos abaixo, está presente neles, mas está para sempre acima de todos eles. Ele que é o mestre de todos os que labutam, os trabalhadores, os regentes, os sábios, ele é o mestre de todos estes, mas ele é o servo do amor. Tu que não desdenhas ser o verme, nem mesmo o barro, assim sabemos, por essa humildade, que tu és Deus. Então, essa percepção de que ele, o divino, Deus, está em tudo. Não apenas está em tudo, mas ele é tudo. Toda a matéria é forma, é expressão, é manifestação do Espírito. E ele, então, é tudo. E ele não desdenha, não menospreza nenhum aspecto dessa manifestação, mesmo aqueles que para nós parecem os mais baixos, mesmo desprezíveis. Ele não desdenha ser nem mesmo o verme, nem mesmo o barro. Então, no verme e também no barro, aquele que é o soberano dos que labutam e regem e sabem, ele está. E é esta própria humildade que lhe permite estar, mesmo nessa expressão mais baixa, no sentido da base dessa hierarquia, esta humildade que lhe permite estar aí é ela própria o sinal, o reconhecimento de que o que se está diante aqui é de Deus. Esta humildade é o sinal da presença de Deus. Tu que não desdenhas ser o verme, nem mesmo o barro,
Assim sabemos, por essa humildade, que tu és Deus. Um pequeno poema singelo na forma, mas que como que traz na essência, toda a essência da visão de Sri Aurobindo. Um outro fragmento de um poema que fala também desta unidade em aparências aparentemente contrárias, contraditórias. O Deus da ira, o Deus do amor, são um só. Não menos ele ama quando mais ele golpeia. Só aquele que se ergue acima do medo e joga com o pesar a derrota e a morte, herda a plena liberação da cegueira e contempla a forma única, o terror que mascara o amor, a paz que dá suporte à tempestade. Então, isso está em total consonância e coerência com o poema anterior, porque ele é tudo. Ele é o soberano, ele é o servo, ele é o barro, mas ele é todas as formas que essa criação assume, inclusive as formas mais terríveis, aquelas que nos causam repulsa ou medo, também ele está nelas. O Deus da ira, o Deus do amor, são um só. Não menos ele ama, quando mais ele golpeia. Então, quando ele golpeia, quando a aparente manifestação deste Deus da ira golpeia, isso é a expressão do amor. Ele tem um propósito, uma finalidade maior para com aquele que ele golpeia. Mas para ver isso é preciso erguer-se acima do medo e se colocar diante de pesar, derrota e morte como se fosse um jogo, um desafio a ser superado. Só aquele que se ergue acima do medo e joga com o pesar, a derrota e a morte, herda a plena liberação da cegueira. Então, este tem os seus olhos desvelados, tem a cegueira retirada, e ele pode ver e contemplar esta forma única por detrás desses disfarces, dessas máscaras. Ele vai ver que por detrás do terror está o amor. E a tempestade tem sua base na paz. Aquele que se ergue acima do medo e joga com o pesar, a derrota e a morte, herda a plena liberação da cegueira e contempla a forma única, o terror que mascara o amor, a paz que dá suporte à tempestade. Então é preciso crescer neste destemor de olhar a criação tal como ela é, de frente, para se ver o que está por detrás dos disfarces que ela assume. O amigo do homem o ajuda com a vida e a morte, até que ele saiba. Libertado então do fôlego mortal, ele sente a alegria do jogo imortal. Pesar, dor, ressentimento, terror se desvanecem. Ele igualmente se torna Rudra, o feroz, augusto e terrível, e Shiva, o doce realizador do desejo. Então, esse que está por detrás dessas máscaras terríveis é o amigo com maiúscula do ser humano, da criação. E vida e morte são ajudas que ele nos dá até que saibamos, até que a consciência desperta, até que possamos ver. E aí, libertados do fôlego mortal, dessa sujeição a esta vida e a morte, nesses aspectos menores, seremos capazes de sentir a alegria do jogo imortal. E então,
estas aparências de pesar, dor, ressentimento, terror que irão se desvanecer. E aquele que chegou nesse estágio de visão e de percepção, ele pode identificar-se e ser tanto o aspecto de Rudra, o feroz, augusto e terrível, se necessário, mas também de Shiva, o doce realizador do desejo. Ainda um poema que fala dessa percepção, é um soneto da unidade da vida. Em meu coração abrigo a vida das coisas. Todos os corações que pulsam no mundo, eu os sinto como meus. Compartilho da alegria que na criação canta e sorvo seu sofrimento como um vinho pungente. Senti a raiva no peito de outro, todas as paixões verteram através de meu céu, mundo, suas ondas. Um único amor num milhão de peitos expressado, partilhei. Eu sou a fera que o homem mata, a fera que ele salva. Então, desde o início até aqui, a identificação do coração, o coração com o coração de todos e de cada um, e ele pode se identificar e sentir como seus o amor, a raiva, a ira, as paixões todas fluem através desse self que tem o tamanho e a dimensão do mundo como ondas. E o que ele compartilha é do amor que se expressa de 1000 formas, 1 milhão de formas diferentes por 1 milhão de peitos de corações. Ele é a fera que o homem mata, a fera que ele salva. Eu estendo da vida as ardentes asas de êxtase e dor. O negro fogo e o fogo dourado lutaram por uma mesma beatitude. Por meio deles, ergo-me em direção a um plano superno de poder e amor e êxtases e morredores. Então, aquela percepção, desde o primeiro poema, deste abraço entrelaçado de aspectos que para nós são opostos, são contraditórios, são mutuamente excludentes, eles se abraçam. O êxtase e a dor são as asas que equilibram o voo da vida. E nela se dá um embate entre um fogo negro e o fogo dourado, que lutam e buscam a mesma beatitude. Por meio destes, ele se ergue a um plano superno, onde reinam para sempre poder, amor e êxtase e morredores. Uma funda calma espiritual que toque algum pode afetar, sustenta o mistério deste drama da paixão. Em Savitri, Sri Aurobindo vai utilizar a metáfora, inclusive dos aspectos mais exteriores da paixão do Cristo, a crucificação, como uma metáfora para um drama cósmico, que é o que parece que ao qual ele se refere de novo aqui. Mas este drama da paixão, com toda a sua intensidade dramática, ele tem a sua sustentação numa funda calma espiritual que nada pode tocar ou afetar. É a base, a sustentação, o leito de tudo que deveríamos poder um dia tocar.
ainda uma passagem de um poema de Chirurubim chamado O Rishi. É um poema de uma certa extensão, por isso não foi viável trazê-lo inteiro, mas é um poema muito interessante na sua própria forma. Ele tem sempre essa forma de nas estrofes, as primeiras linhas são mais extensas e as segundas linhas são sempre mais concisas. E às vezes é possível perceber interações entre as segundas linhas de diferentes estrofes. A ressalva de que tudo aqui é tradução. Na tradução, 90% ou mais do que seria a música, o ritmo, a, a melodia, o som, isso se perde, mas fica apenas como que a referência às imagens daquilo que se pode captar através da tradução. Então, esse poema é um diálogo entre um rishi, um sábio, um vidente, e um rei que é, ao mesmo tempo, um buscador espiritual. Então, essa aqui é a parte final deste poema, que é bastante extenso. Mas nessa parte final, nós vamos de novo ver um aspecto que é também central na visão de Aurobindo, o trazer, o apontar sempre para a Terra como o cenário da nossa possibilidade de realização e libertação espiritual aqui na Terra. Então ele sempre, de novo, volta para esta imagem e é o que ele vai fazer também aqui neste poema. Então é o Rishi dirigindo-se ao discípulo, ao rei. Nada somos senão centelhas daquele fogo perfeitíssimo, ondas daquele mar. Dele viemos, para ele voltamos, desejo eterno. E enquanto ele quiser, nosso nascimento em separado é e será. Então ele começa afirmando a expressão que somos da diferenciação, da diversidade, da manifestação de um grande fogo em miríades de centelhas, de um grande mar, de um grande oceano em miríades de ondas. Então ele manifestou estas centelhas, estas ondas, que dele vêm, para ele voltam, e enquanto for vontade, propósito dele, nasceremos em separado, partículas em separados, pessoas em separado. Não recues diante da vida, ó Rei, mas jovial e alegre aceita dele, dela, o bem e o mal, pecado e virtude, até que ele te permita partir. Mas enquanto vives, perfeitamente cumpre tua parte. Concebe a terra como teu palco, tu mesmo o ator vigoroso dele, o drama. Então, o chamado a que o rei não negue, mas aceite, abrace a vida e receba e abrace e aceite tudo o que ela oferece, até que ele, o Criador, permita que um dia, se for o caso, ele se liberte. Mas enquanto ele vive, que ele cumpra a parte que é dele. E aqui volta aquela imagem da a Terra como um palco onde é encenado um grande drama cósmico, aquele drama da paixão que ele mencionou no poema anterior. E nesse drama, cada um de nós é chamado a ser o ator, a atriz, a representar uma parte. Não fomos nós quem criamos o drama, não somos os autores dele, mas somos parte dele. E como parte dele, temos que assumir com total identificação e veracidade a parte que nos toca. Trabalha, mas os frutos a Deus somente pertencem. Ele que somente é. Trabalha, ama e sabe. Assim,
irá teu espírito conquistar o êxtase imortal. Ama os homens, ama a Deus. Não temas amar, ó Rei, não temas desfrutar, pois a morte é uma passagem, o pesar algo fantasiado para os tolos aborrecer. Do self escapa e encontra no amor somente uma alegria mais alta. Então ele o convida, ele o chama para assumir a parte ativa nos trabalhos de Deus, mas sabendo que a Deus pertencem os frutos desse trabalho. O desapego em relação ao resultado das ações. Trabalha, ama e sabe. Só desta forma o espírito irá realizar a totalidade da sua potencialidade e alcançar o êxtase imortal, mas agindo, trabalhando, amando e sabendo. Ama os homens, as criaturas, ama a Deus. Não temas amar, ó Rei, não temas desfrutar. Não temas verter o amor, não temas também desfrutar daquilo que a criação oferece, pois a morte é uma passagem. O pesar, o sofrimento, é um algo fantasiado que só aos tolos que não têm a visão pode aborrecer, pode trazer pesar. Mas escapa do self minúsculo, escapa do ego, e encontra no amor somente uma alegria mais alta. A alegria da autodoação que o amor pode possibilitar. O rei, o discípulo humano, responde: ó Rishi, tenho um vasto domínio, a terra obedece e o céu estende para além do sol seu olhar dourado. Mas a ele eu busco, o quieto e perfeito uno, o sol, não seus raios. Então ele manifesta que é um rei que tem um vasto domínio, um domínio sobre toda a criação, talvez assumindo aqui também o papel do ser humano que se acha o regente da criação, mas que ao mesmo tempo busca pela unidade, não nas suas manifestações, ele busca pelo sol, não nos raios do sol. Então é como se ele buscasse a origem, é como que desprezando a criação, a manifestação, ele busca pelo sol e não pelos raios que o sol emana e irradia. A resposta do Rishi: busca-o a Deus, busca ao sol sobre a terra, pois a ti ele marcou na vasta prensa de muitos mundos para erigir um vasto estado para o sucesso do homem, que busca sua meta. Aperfeiçoa tua força humana, aperfeiçoa a raça. Aqui lembramos esta passagem biográfica do próprio Sri Aurobindo, que sabemos que começou a sua prática de yoga não pela busca de uma realização pessoal, individual, mas para reunir força para o seu trabalho, que ele considerava a sua missão, que era o trabalho de libertação da Índia, do jugo do domínio do Império Britânico. Depois ele vai ver como essa missão vai se desdobrar e aprofundar. E lembra também aquela passagem de Savitri que ouvimos recentemente. Uma única alegria deseja aperfeiçoar a raça. Então, toda realização individual deve ter como objetivo o aperfeiçoamento, o engrandecimento da espécie humana como um todo. Pois tu és ele, ó Rei, só que a noite está sobre tua alma
por tua própria vontade. Remove-a e recupera teu todo sereno que realmente és. Ergue então o homem, o amante, para Deus a meta. Então, a revelação, o chamado é que ele descubra vivencialmente, não apenas como um conceito filosófico, mas descubra na vivência sobre a Terra, agindo, e ele e aquele que ele busca, o sol que ele busca, são uma única, uma mesma coisa. Mas ele não vê, não percebe isso, como nós não vemos nem percebemos, porque há uma noite, há uma sombra sobre nossas almas. Só que aqui está a afirmação desconcertante. Por tua própria vontade. Algo em nós escolheu, então, lançar este véu, esta sombra. E na nossa própria vontade depende remover esta sombra, este véu, e aí recuperar a visão, a percepção da totalidade do ser, que serenamente unifica o sol e seus raios, o Criador e as criaturas. Este todo sereno é aquilo que ele, o Rei, realmente é aquilo que cada um de nós é realmente. Só então, havendo esta realização vivencial desta unidade, será possível erguer o homem, aquele que ama, em direção a Deus como meta. A realização da plenitude da potencialidade do divino de Deus já não mais será colocada como uma realização individual apartada da realização do todo, mas será integrada a ela e irá contribuir para essa manifestação do todo. Então, tivemos esta visão de Sri Aurobindo sobre a realidade que se desvela agora sobre o que são, de fato, vida e morte, sobre aquilo que unifica e que está subjacente para além destes opostos. Algumas expressões da maneira como ele vê a unidade que perpassa todas as coisas. Eu tinha escolhido trazer aqui a leitura de um poema onde, de alguma forma, é como se Sri Aurobindo expressasse através deste poema algo que foi o seu próprio trabalho. Mas este poema é extenso, não vai ser possível, pelo tempo que temos, a leitura do poema inteiro. Então, eu queria destacar um outro momento, em uma outra oportunidade, podemos retomá-lo. Na verdade, esse poema foi objeto de uma proposta, uma atividade lá no começo do ciclo. Nós fizemos uma espécie de um jogral, onde cada pessoa do grupo lia uma estrofe dele. Então, um dia vamos retomá-lo. Mas eu queria só destacar a primeira e a última estrofe dele, que vão de novo afirmar essa visão de Sri Aurobindo de que é aqui, na vida e na matéria, que toda realização pessoal, espiritual e coletiva devem acontecer. Então ele começa dizendo: reuni meus sonhos em um ar prateado entre o ouro e o azul, e os envolvi com cuidado, e lá os deixei, adornados com joias, meus sonhos de ti. Então é um místico que tem uma visão, que tem a sua dimensão de movimento numa dimensão espiritual. Aqui as cores parecem remeter a dimensões espirituais, mesmo supramentais, o ouro, a supramente, o azul espiritual, a prata. Então, nessa região, nessa dimensão, ele deixou os sonhos
sonhos preciosos adornados com joias, sonhos de ti, sonhos da realização da plenitude do ser divino. Por que ele lá os deixou? Porque ele tinha essa esperança de construir esta ponte, esta ligação entre uma dimensão e a outra. Depois, então, no poema, ele vai traçar a longa caminhada, os desafios, as vicissitudes, os obstáculos desta caminhada, mas nós vamos saltar diretamente para o último. Então, vamos guardar como ele aqui nos diz que deixou lá, nessas regiões etéreas da dimensão espiritual, os sonhos da realização da divindade. Deixarei meus sonhos em seu ar de prata, pois em vestes de ouro e azul mover-se-á sobre a terra, corporificada e bela, a verdade viva de ti. Então ele deixou os sonhos lá para que pudesse fazer uma ponte, mas agora ele, depois da vivência de todo esse caminho, essa trajetória, esse mergulho até as profundezas do inconsciente, todo o desafio, toda a batalha e sofrimento que isso implica, ele vê uma outra possibilidade de realização. Então, ele pode deixar lá, nessas dimensões sutis, altas, ele deixa lá os sonhos, porque aqueles planos do ouro e do azul, o espiritual e o supramental, não estarão apenas lá, mas serão as vestes com que ele agora irá mover-se sobre a terra. Então, não mais os sonhos de algo que está para sempre lá no alto, mas este que é o ti, ele vai se mover aqui. A sua verdade, a verdade dele, corporificada e bela, ou seja, num corpo, na matéria, na terra tal como ela é. E bela, a manifestação aqui, na matéria, da plenitude, da totalidade, da beleza, da harmonia do Espírito. Deixarei meus sonhos em seu ar de prata, pois em vestes de ouro e azul mover-se-á sobre a terra, corporificada e bela, a verdade viva de ti. Todo aquele labor, todo aquele imenso sacrifício terá como resultado, como fruto, a manifestação daquilo que lá no início ele talvez nem concebesse que pudesse um dia se manifestar aqui. Um último soneto que é a manifestação de um outro aspecto da obra de Ciro Lubindo, que é o chamar. Chamar-nos para a possibilidade que cada um de nós que está em cada um de nós, que está na totalidade da humanidade da Terra, quando ele nos desvela o imenso trajeto da evolução que começou lá na formação dos astros, dos planetas, e que prosseguiu até a consolidação de um cenário físico que pudesse um dia manifestar a vida, e a partir dele a mente, e agora a partir da mente dimensões que estão ainda não realizadas, mas que nos chamam para a sua realização. Então aqui, Sri Aurobindo nos chama para a realização de uma possibilidade que está em nós e que nós somos. Um soneto chamado Evolução. Nem tudo está acabado no decreto do não visto. Uma mente além de nossa mente exige nossa compreensão.
Uma vida de harmonia não imaginada espera, oculta, o abraço de homens não nascidos. Os rudes começos da terra sem vida e os movimentos sem mente da planta e da árvore prepararam nosso pensamento. O pensamento para um nascimento como de um Deus amplia o molde de nossa mortalidade. Aqui ele aponta para o fato de que no ser humano esta evolução se torna consciente de si mesma, autoconsciente. E uma vez que toma consciência de si mesma, ela pode tornar-se colaboradora, co-participante neste processo. E ela pode ajudar a preparar este nascimento de uma dimensão de ser que ainda não se manifestou. Ela pode trabalhar para ampliar o molde da presente condição mortal. Um poder que nenhuma vontade ou força humanas poderia obter, um conhecimento assentado na eternidade, uma alegria além de nossa luta e de nossa dor, é dessa criatura obstruída pela terra o destino. Então, este é o destino da criatura humana, da criação através do ser humano, ou daquilo que o sucederá. E que, ainda que nós não vivenciemos isso, não alcancemos isso, é nosso trabalho contribuir para preparar-nos. Porque isso será capaz de trazer consigo um poder que nenhuma vontade ou força humana poderia obter. Um conhecimento assentado na eternidade, uma alegria além de nossa luta e de nossa dor. Tudo isso é o destino dessa criatura que hoje é impedida, obstaculizada pelas próprias condições da matéria e da terra. Ó tu, que escalaste até a mente desde a turva pedra, volta-te para os cumes miraculosos não conquistados ainda. Um chamado à alma, ao espírito em nós. Ó tu, que escalaste até a mente desde a turva pedra. Não se acomode, não se contente com os estágios já alcançados. Volta-te para os cumes miraculosos não conquistados ainda. Então, Sri Aurobindo é esta grande visão que aponta para estas possibilidades imensas, para o passado que mergulha na escuridão, no fundo das eras, e para esse futuro prodigioso à frente. Mas não apenas aponta como se fôssemos espectadores deste grande panorama, deste grande drama. Não, ele nos chama para assumirmos o trabalho que a natureza, que a criação, que o espírito, que o divino, como que nos assinalou.
कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्ति कनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा कमलाङ्कुशपाशाब्जैरलङ्कृतचतुर्भुजा मीरा श्रीमीरा कमला लक्ष्मी सा श्रीरुक्माम्बुजासना इमां यः पूजयेत् भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् भूत्वा भोगान् यथा काम देवी सायुज्यमाप्नुयात् मीरा शरणं मम मीरा शरणं मम ॐ श्री मीरा शरणं मम मीरा प्रसीदत्वां देवी विश्वविहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीते लोकानां वरदा भव लोकानां वरदा भव लोकानां वरदा A música é parte da música para o Ano Novo de 1976, que traz, então, esta invocação. São as palavras que a mãe escreveu e que estão inscritas no Samadhi, onde estão hoje os corpos de Sri Aurobindo e a mãe.
Temos ainda alguns minutos, caso alguém queira esclarecer algum ponto, compartilhar alguma percepção. Fiquei numa dúvida, Ricardo. Sim. Essas palavras que a mãe escreveu que estão no Samadhi foram as mesmas que foram cantadas em sânscrito e as mesmas que foram em inglês e português? Não, não. O sânscrito, nesta passagem, como costuma ser, Sunil escolheu passagens de escrituras indianas e ele começa com um canto à divindade, a mãe divina, sob alguns dos seus aspectos e formas. Depois ele como que traz mais para a dimensão mais próxima da existência do ashram para a mãe e termina com esta saudação Shri Aurobindo, né? Mas elas não sempre, naturalmente, elas expressam aspectos do que está na música, mas me pareceu que hoje elas não contribuiriam para a percepção deste desta coisa única que é este arco desse canto com essas inflexões tão delicadas, tão sutis. Acho que as palavras aqui se tornaram dispensáveis. Eu acho que a música, o canto fala por si. Então, por isso eu escolhi não fazer a transposição. Ok, obrigada.
Esta mensagem da mãe é a expressão do conhecimento. Ela sabia, ela sabe o que ele vivenciou, o que a passagem dele pela Terra possibilitou, o preço, o custo que isso representou para ele. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembrei aqui daquele texto do Rolf sobre o Sri Aurobindo que está na Nanda Centenário, em que ele termina dizendo: Sri Aurobindo é próximo, ele está aí, ele nos chama, ele nos como que convida para o próximo passo, ele nos estende a mão para auxiliar nesse próximo passo. Então ele não se coloca como alguém ou algo a ser como que reverenciado, colocado num altar. Não, ele está aí agindo e nos convidando para o nosso próximo passo e nos auxiliando nisso se nos abrimos a esta ajuda. Bom, acho que podemos nos encaminhar para concluir, agradecendo a todos pela companhia, esperando que possamos permanecer nesta mesma reunião, no silêncio, diante desta presença, que isso se estenda. Nós temos o dia 5, na próxima terça-feira, e que isso continue irradiando para dentro da vida de cada um de nós. Prosseguimos no próximo fim de semana, sábado, com a audição da leitura de Rolf, e no domingo, dando sequência ao ciclo de estudos com a síntese do yoga com o Henrique. Então, acho que podemos nos despedir, desejando uma boa semana para todos